A minissérie Adolescência foi uma das minisséries de maior audiência na história do streaming. E ela foi muito discutida ao longo desse ano devido ao fato de trazer à reflexão a ausência de informações dos pais referente ao que os filhos consomem, ao que eles produzem e ao conteúdo que esses filhos têm na internet, nas redes sociais, trazendo aí diversos debates por todas as partes. E é poder falar um pouco a respeito da série Adolescência e a repercussão com a redução de maioridade penal no Brasil e em outras partes do mundo, que é o nosso vídeo de hoje. Crianças criminosas. Vem comigo. Bom, gente, eu quis trazer há muito tempo, essa série foi uma série muito importante, muito significativa, a série Adolescência, porque ela traz diversos aspectos que eu considero muito importantes e que trazem a reflexão no nosso dia a dia, em um mundo que está cada dia mais complicado, né, mais perigoso, e que a gente deve se atentar a esse tipo de situação, que é o que a minissérie trouxe. Então, o meu objetivo aqui era poder a gente discutir um pouquinho, falar a respeito da minissérie em si, e traçar um perfil tanto fora do Brasil como no Brasil referente a crianças e adolescentes quando cometem algum tipo de ato estarrecedor. A minissérie Adolescência ela foi criada, produzida, criada, roteirizada e também interpretada. Um dos roteiristas, um dos produtores é o Stephen Graham. Ele faz o pai do adolescente da história e a minissérie acompanha ali a história de um adolescente, o Jamie, de 13 anos de idade, que é acusado de ter ceifado a vida de uma colega de sala de aula, e a gente vai acompanhando os desdobramentos desde o início dessa investigação até ao final, quando já se tem ali, né, uma repercussão e uma consequência de um crime na vida de uma família. O Stephen Graham, o criador da série, ele tinha um interesse muito grande em entender os motivos que levavam a jovens a cometerem atos de violência tão extremas, entendendo e pesquisando tanto online quanto de uma maneira offline, o que levava esses jovens a cometerem determinadas atitudes, entendendo ali as pressões da adolescência, entendendo a questão da masculinidade tóxica, entendendo o bullying que é sofrido, buscando diretrizes, buscando esses ensinamentos de alguma forma que pudessem trazer um pouco de luz a acontecimentos como esse que é tratado na adolescência. O primeiro episódio da série, da minissérie, traz primeiro uma polícia invadindo a casa do Jimmy, sendo descoberto ao final que de fato ele cometeu um crime através das imagens que são divulgadas demonstrando ali o que aconteceu, e o pai tendo essa revelação de que os atos que o filho cometeu. No segundo episódio, a gente acompanha a vida do Jamie e como que era a vida dele dentro de sala de aula, como que era a rotina dele em sala, e descobre-se ali que na verdade ele sofria bullying. E essa ausência de informações que os pais têm em não entender e não compreenderem principalmente a linguagem da internet, a linguagem das redes sociais, os termos, as terminologias, os nomes, os ícones, as representações desses ícones dentro de uma rede social e de como que isso impacta diretamente a vida de um jovem adolescente. Antigamente, por exemplo, alguns jovens, quando sofriam bullying, que até então é mesmo um termo muito atual, muito recente, né? O termo bullying, via de regra, sofria algum tipo de represália, mas aquilo se restringia à escola, aquele momento na escola em que muitos não queriam voltar ou estar dentro de sala de aula naquela convivência mais acirrada e violenta. Esse tipo de violência se estendeu hoje em dia além da sala de aula. Ela se extrapola da sala de aula ao acompanhar o jovem, tanto naquele momento presente, como também de maneira virtual pelo cyberbullying, né? A internet como uma ferramenta de bullying para jovens, adolescentes e crianças. Então isso extrapola a parte de escola em si, física, e parte da vida cotidiana nas redes sociais, tendo em vista que jovens usam o tempo inteiro celulares, tablets e afins. O terceiro episódio é o mais emblemático que se tem dos 4 que são apresentados, que é a partir do momento que a gente tem uma plena noção da personalidade do Jamie. A gente entende a dinâmica que é feita em uma psicóloga, uma mulher, que passa a tentar traçar um perfil psicológico do Jamie
querendo trazer para a justiça, para o futuro julgador, o juiz que for condenar o Jamie pelos atos que ele fez, para entender, primeiro, os motivos que levaram ele a cometer aquilo, qual que é a personalidade do Jamie, o que ele entendia, se entendia como ser humano, como indivíduo, qual que era o relacionamento do Jamie com a família, com a escola e com os amigos, e o principal, se ele tinha noção do que ele estava fazendo, se ele tinha consciência do que ele estava fazendo. E ali fica bem claro o que ele percebe, se percebe, primeiro, o que ele entende como homem, nessa masculinidade tóxica, do comportamento que ele tem com a psicóloga, da forma como ele se impõe com a psicóloga. É bem interessante porque essa minissérie ela é filmada em plano sequência, ou seja, do início da câmera até o final você vai seguindo todos os personagens que ali são narrados, e isso traz uma intimidade, isso traz uma proximidade com quem está vendo, e você acompanha a rotina, o dia a dia, como se você estivesse ali junto com aqueles personagens, acompanhando tudo aquilo que os eventos que são narrados. E as fotografias, a imagem da direção é muito interessante, principalmente no embate que o Jamie tem com a psicóloga, a forma como ele se posiciona, a forma como ele se demonstra superior, até mesmo a forma de enquadramento de imagem. Quando ele xinga, quando ele tenta agredir, quando ele agride de fato verbalmente a psicóloga, como que ele se posiciona. É extremamente interessante esse terceiro episódio, e até mesmo como que ela reage a algo, de alguma forma ali, mexeu com ela no comportamento do Jamie ao final do episódio. E o quarto episódio, que é muito emblemático, que se trata das consequências. Como que se fica a consequência dentro de uma família, dentro de um núcleo familiar, quando um membro da sua família comete um crime. Então ele tem ali o aniversário do pai. É uma série que não é fácil de ver e é interessante, mesmo não tendo nenhuma imagem catastrófica ou algo assim estarrecedor, a narrativa conduz a gente para os sentimentos do que leva a ter a percepção tanto daquele garoto quanto da família dele, dos pais e da irmã. Uma outra parte muito interessante que traz a estudo, a análise, a minissérie Adolescência, é a respeito da maioridade penal. Me atentou muito à questão da idade do menino e como a polícia se comportou com um garoto de 13 anos de idade. Aqui no Brasil a gente tem a maioridade penal como 18 anos, mas em outros países como a Inglaterra, País de Gales ou a Irlanda, a maioridade penal da responsabilização pelos atos criminais de uma criança ou adolescente já se iniciam com 10 anos de idade. Então, com 10 anos de idade, aquela criança já passa a ser responsável pelos atos criminais que ela responderá pelo que ela fez. No caso, a série se passa na Inglaterra, o Jamie tem 13 anos, então ali ele já está dentro do lapso temporal de responsabilização pelo que ele cometeu. A Escócia, por exemplo, ela possui 12 anos de idade como responsabilidade criminal. Ela já chegou a ter 8 anos como a idade criminal para ser responsável pelos crimes. E essa mudança aconteceu agora, recente, 2020, a partir de 2020, que houve essa alteração na legislação da Escócia, em que passou de 8 anos para 12. Alguns anos anteriores, até mesmo 7 anos de idade, na década de 90, a legislação da Escócia previa a responsabilidade criminal de crianças com 7 anos de idade pelos atos que elas cometeram. E no Reino Unido existe uma discussão muito grande a respeito dessa questão da maioridade penal e a redução que foi feita para jovens tão novos responderem por isso, por conta do caso do James Patrick Bulger. James Patrick foi um jovenzinho, uma criança de 2 anos de idade, que estava com a mãe em um shopping, passeando. A mãe por um minuto se perde e 2 crianças de 10 anos de idade sequestram esse garoto, levam ele para um terreno baldio, em um momento em que ele passa por diversas brutalidades e é ceifada a vida desse menino com 2 anos de idade. Robert Thompson e John Venables, 2 crianças de 10 anos de idade, eles são reconhecidos pela câmera de segurança do shopping, a câmera de monitoramento interno, que quando percebeu o andar daquele jovem com o menino, achou-se até então que se tratava de e falaram que era o irmão dele, e depois eles conseguem ser verificados e encontrados pela vizinhança com vestígios na vestimenta de sangues e outras provas relacionadas ao crime que eles cometeram com um garoto de 2 anos de idade. 12 de fevereiro de 1993, quando aconteceu, e a partir daí começou a se discutir
a redução da maioridade penal para crimes que envolvam crianças. Aquela época eram 14 anos de idade e pouco tempo depois da condenação dessas duas crianças que responderam como adultos à época, teve uma repercussão muito grande até nos dias de hoje, quando se fala de crimes relacionados a crianças no Reino Unido, esse caso sempre é trazido como exemplo. Houve redução posteriormente para 10 anos de idade, que é o período que se tem até hoje em dia. Outro caso muito conhecido foi o caso da escola Columbine, no Colorado, em que 2 jovens atiram e ceifam a vida de 15 estudantes. No Brasil, a gente teve um caso também muito conhecido em 2017, em que um jovem de 14 anos, também com arma de fogo do pai, que era militar, aqui em Goiânia, Escola Goiás, tiveram 6 vítimas, as quais 2 faleceram e uma garota ficou paraplégica, também utilizando arma de fogo. Tanto em Columbine, nos Estados Unidos, no Colorado, foram utilizadas arma de fogo por questões de bullying. Aqui em Goiânia, também esse garoto de 14 anos também foi resultado de questões de bullying. E a gente teve outro caso no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, em Realengo, em que um jovem vitimou 11 estudantes, também relacionados a questões de bullying. Esses casos trazem para a gente uma discussão muito importante que é a respeito do bullying e do acesso às armas que essas crianças e esses adolescentes possuem cada vez mais cedo e cada vez mais presente na vida e dentro de casa. Em um momento que a gente volta e meia tem discussões referente ao acesso às armas, né, como uma forma de armamento de proteção, isso também é um tipo de consequência que se tem, já que majoritariamente quando se fala em casos de bullying e respostas violentas dentro de sala de aula, são majoritariamente utilizadas com armas de fogo. Tramita no Congresso Nacional propostas de redução da maioridade penal do Brasil para 16 anos e, em alguns casos, em crimes hediondos, para que esses jovens respondam com 14 anos de idade. E diversos são os debates, não só aqui no Brasil, como também ao decorrer do mundo, referente à capacidade cognitiva que esses jovens possuem de responder a determinados crimes, a depender da idade deles, e principalmente em questões de políticas públicas, educação e acesso que esses jovens possuem. No Brasil, um jovem, apesar do título desse vídeo nosso chamar Crianças Criminosas, no Brasil, um jovem não comete crime. Um jovem, uma criança ou adolescente menor de 18 anos, responde por ato infracional. E esse ato infracional, a depender do que se passa, do que aconteceu, responde por uma medida socioeducativa. E essa medida socioeducativa vai depender muito desde advertência, prestação de serviços à comunidade, até, de fato, a internação, que pode ficar semi-internações ou internações com prazo máximo de 3 anos de internação. Todos esses atos, todas essas medidas socioeducativas estão presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem toda a previsão referente a esses atos infracionais que esses jovens cometem. E muitas críticas são faladas referente a essa capacidade de responsabilização de jovens, e é o que traz volta e meia esse debate quando se fala da redução de maioridade penal. Eu trouxe para vocês alguns dados referente a isso, porque muitos estudiosos falam que a redução da maioridade penal, em que pese ali a tentativa de responsabilizar jovens, seria apenas um número, mas não mexe ali no cerne da questão, na raiz do problema, quando se tem jovens envolvendo em crimes. Em um estudo realizado pelo Núcleo de Estudos e Violências da USP, ele acompanhou 800 jovens no período de 2016 a 2019, ao longo desses 4 anos, 800 jovens de escolas particulares e públicas, vendo como que era a dinâmica deles relacionados à polícia e ao contato que a polícia tem com esses jovens ao longo desses 4 anos. E o que percebeu é que jovens negros, mesmo sendo minorias nesse estudo de violência, eles tinham 2 vezes mais abordagens policiais do que o restante de todos os outros jovens, mesmo eles sendo uma quantidade infinitamente menor do que o quantitativo de 800 jovens que estavam ali, que não eram negros. Outro estudo muito interessante são dados do Conselho Nacional de Justiça, que foram emitidos pelo painel de inspeções socioeducativos de jovens que cometem atos infracionais, e ele trouxe um dado estatístico: dos 74% dos jovens que são privados de liberdade em ato infracional,
com medida aplicada de internação, com medida socioeducativa, 74% deles são jovens negros, o que traz uma reflexão muito importante a respeito da aplicação da redução da maioridade penal no Brasil, em que se deve observar a questão de quais as políticas públicas que se deveria aplicar, além da questão da idade, não só o número, mas quais as políticas públicas que poderiam ser aplicadas, quais as medidas de educação que poderiam ser instituídas para esses jovens e quais as formas de atividades práticas da sociedade que poderiam ser implementadas na vida desses jovens, principalmente quando a gente fala de uma juventude que majoritariamente é periférica, é racializada e se encontra em condições de vulnerabilidade que fazem com que elas entrem em acesso com o mundo do crime, com práticas criminosas. Na minissérie Adolescente, a gente vê um jovem na Inglaterra, que se tem como base na Inglaterra, como família ali tradicional, de classe média, e comete um ato. E é muito importante a gente ter ideia de, principalmente, as questões do bullying, as questões do que os nossos jovens hoje em dia têm tido acesso, quais são as informações que esses jovens têm na internet e, além disso, também quais as práticas sociais, medidas educacionais e medidas que podem ser implementadas para que esses jovens não venham a cometer crimes como esse, trazendo como paradigma o nosso país, o Brasil, e que isso possa ser modificado, observando como base a cada dia mais a dificuldade se tem de acesso à informação e o acesso que esses jovens possuem com as redes sociais e com a internet. E aí, me fala o que você achou do vídeo de hoje, qual que é a sua opinião a respeito de maioridade penal? Deve reduzir? Não deve reduzir? Qual seria a idade ideal que você teria para uma responsabilização criminal? E me fala o que você achou da minissérie Adolescência. Até breve.